Desde 1950, Peter Jorge Bertoletti, natural de Caxias do Sul, como aluno do Colégio Nossa Senhora do Rosário, se dedicou à organização de seleções de rochas, minerais e animais também. Auxiliava os irmãos maristas em várias atividades, incluindo também a fabricação de capelinhas e instalações elétricas utilizadas na sala de aula. Participou do Departamento de Iniciação Científica, coordenado pelo irmão Remy, atual reitor dessa universidade. Em 1957, Bertoletti possuía um museu particular, em Porto Alegre, onde residia com seus pais e irmãos. Bertoletti se tornou o diretor do museu. Bertoletti conseguiu, com autorização da reitoria, aderir um bom acervo científico do Museu de Ciências, parte das coleções do museu da antiga Faculdade Católica de Filosofia do Rio Grande do Sul, fundado pelos irmãos maristas, e grande parte do material espalhado pela universidade que se apresentava valor museológico ou para um estudo científico. Poucos dias após, o Museu de Ciências já contava com 16 estagiários, estudantes de História Natural, que colaboravam sem nenhum interesse financeiro, sob a orientação do professor Bertoletti. Nesta ocasião, consegue também recuperar e aderir às coleções do museu, uma quantia considerável de peças que haviam sido levadas a outra universidade. O museu foi crescendo a cada ano, com novas conquistas. Hoje em dia, o objetivo do Museu da PUC-RS é disseminar o conhecimento sobre a ciência e tecnologia, participar ativamente do processo de educação em todos os níveis e atuar na pesquisa científica sobre a biodiversidade, paleontologia, arqueologia e conservação. São os principais objetivos do Museu de Ciência e Tecnologia da PUC do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Com uma grande área de exposição pública permanente, mais de 1.000 metros quadrados, onde cerca de 700 equipamentos interativos são expostos para a visitação diária. O museu apresenta exposições temáticas do nosso cotidiano, abordando questões atuais da sociedade também. Uma equipe especializada fornece apoio pedagógico para professores de todos os níveis de ensino, a fim que a visitação do museu seja um momento rico e intenso de muita aprendizagem. Ao mesmo tempo, a interatividade dos experimentos torna as atividades lúcidas, estimulantes, despertando em todos o interesse pelo conhecimento, pela tecnologia, pela ciência, a todos os níveis. Este museu, em sua nova configuração, foi inaugurado no dia 9 de dezembro de 1998 e é o único museu interativo de ciências naturais da América Latina. É um dos melhores do mundo. Recebeu um investimento de mais de 20 milhões de dólares, que o transformaram em uma atração internacional na capital gaúcha. Foi uma experiência incrível estar lá no Museu da PUC do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O que aprendemos lá a gente não esquece, pois podemos interagir com os brinquedos e ver o que realmente acontece na prática. Um parque eólico ou usina eólica é um espaço terrestre ou marítimo, onde estão concentrados vários aerogeradores, a partir de 5 destinados a converter energia eólica em energia elétrica. O uso da energia dos ventos remota desde o Império Persa, o Antigo Egito e a China. Esses povos utilizam na moagem dos grãos e o bombeamento da água ocorre até hoje em várias regiões do mundo. Em relação à energia elétrica, temos os aerogeradores de grande porte a partir da década de 50. Aqui no Brasil, em 2000, foram fabricados os primeiros aerogeradores, turbinas eólicas, para atender o mercado interno e exportação. A turbina eólica aerogerador é um equipamento que depende do porte, que existe em uso residencial, possui o mesmo princípio de funcionamento, ou seja, absorve energia cinética dos ventos, através de um rotor aerodinâmico, convertendo em potência mecânica, eixo, torque vezes rotação, que é convertida em potência elétrica. A posição básica da turbina eólica moderna é o rotor, com 3 pás aerodinâmicas.
a transmissão, multiplicação e o conversor e a torre de sustentação, com a classificação básica em relação à posição do eixo TEH ou TEV. Quando a posição do eixo rotor é horizontal, temos um TEH, ou seja, pás em posição perpendicular ao eixo do rotor. Já se a posição do eixo é vertical, a turbina é TEVE, ou seja, pás girando em um plano paralelo e a direção dos ventos. As TEH são os modelos mais difundidos em função do domínio tecnológico, e as TEH têm como vantagem a geração de energia em sistemas independentes, sem interligação com a rede elétrica, onde é economicamente inviável a instalação de linhas de transmissão. As torres são frequentemente acopladas com parafusos, as bases concretas, sobre as quais repousam. No entanto, existem outros métodos, em que a parte inferior da torre é vazada dentro da concreta fundação, de modo que a parte inferior da torre tem que ser soldada diretamente no local. Esse método requer que a torre esteja equipada com guias especiais e braçadeiras para manter duas seções da torre em vigor, ao mesmo tempo para que ela seja soldada de forma segura e eficaz. Exige também um pequeno fabricante de móveis torres, incluindo um gerador, soldagem e de equipamento de raio-x, incepção, equipamentos para incepcionar soldagem com os tubos. Geralmente, a velocidade do vento aumenta com a altitude. Não é considerado viável a instalação de turbinas eólicas em centros urbanos, pois as áreas urbanas são locais que apresentam rugosidade bastante elevada. Parques eólicos requerem vento constante, mas não excessivamente forte. Deve-se conhecer também os terrenos, levar a cabo uma série de estudos de impacto ambiental. Garantir que a paisagem vai manter suas características naturais, ter a certeza que não vai estar em risco qualquer aspecto de interesse arqueológico, espécies animais ou vegetais. Não pode ser uma reserva natural. Não emite resíduos sólidos, líquidos ou gasosos. Reduzem as emissões atmosféricas de poluentes. Instalação compatível com outros usos de solo. São instalações móveis cujo desmantelamento permite recuperar totalmente a zona. Construção rápida inferior a 6 meses. Benefícios econômicos para os municípios, criam novas oportunidades de empregos nas regiões. Atração de turistas, podem ser instalados em terra, água ou mar. Desvantagens. Aumento dos ruídos nas proximidades pode causar interferências eletromagnéticas nos sistemas de telecomunicação. Desagradável impacto visual e paisagístico, mortalidade de aves em zonas de migração causada pelas pás em movimento, interferências com a fauna e o ecossistema animais. Em parques eólicos, as turbinas devem estar suficientemente distanciadas entre si para evitar a perturbação causada no escoamento do vento entre uma unidade e outra. Esses espaçamentos devem ser no mínimo de 5 a 10 vezes de altura da torre. Contudo, a área do parque pode ser aproveitada para produção agrícola ou atividades de lazer. Fecundação. Fecundação é o momento em que o espermatozoide fecunda, penetra um óvulo, dando origem a um embrião. Após amadurecer, o óvulo deixa o ovário e move-se pela tuba uterina, procurando alcançar o útero. Para que haja fecundação, o óvulo deve ser penetrado por um espermatozoide. Durante uma relação sexual, o homem expele cerca de 400 milhões de espermatozoides na vagina da mulher. Estes nadam do colo do útero à procura do óvulo. A maior parte deles não consegue passar pelos cérvix. Os que conseguem passar dirigem-se para as tubas uterinas. Se o óvulo já foi liberado e está em uma das tubas, o espermatozoide aglomeram-se em torno dele, procurando penetrá-lo. Apenas um espermatozoide é capaz de penetrar o óvulo, que a seguir endurece sua parede para impedir os demais espermatozoides de entrar. O óvulo fertilizado subdivide-se em diversas células, ao mesmo tempo que avança pela trompa de Falópio. Ao chegar à cavidade do útero, é já uma pequena bola. Nesse período, o óvulo vai se desenvolvendo até atingir perto de 0,3 centímetros de comprimento. O embrião flutua no saco de líquido e terá quase 1 centímetro. A cabeça começou a ganhar forma
e nas suas 4 concavidades aparecerão mais tarde as orelhas e os olhos. 4 pequenos cotos formarão os membros. Desenvolve-se a barriga e o peito e começa a constituir-se o coração e o sistema circulatório. Segundo mês, o coração começa a desempenhar a sua função. O bebê já possui intestinos, rins, fígados, pulmões. Em formação estão os órgãos sexuais, as células ósseas e o sistema nervoso. Tem órgãos internos formados, estando parte deles em funcionamento. O alimento e o oxigênio são-lhes levados pelo cordão umbilical, que se encontra ligado ao umbigo e à placenta. O bebê mexe os músculos da boca e já consegue engolir. As pálpebras estão formadas, assim como os lóbulos das orelhas. Terceiro mês. O bebê mede 16 centímetros e pesa 135 gramas. Está quase formado, já é capaz de se identificar o seu sexo. Nesta fase começam a desenvolver-se os ossos, estando já formadas as articulações dos braços e das pernas. O bebê já tem pescoço e crescem-lhe agora as pestanas e as sobrancelhas, bem como uma camada de penugem fina sobre a pele. O peito mostra sinais respiratórios. Quarto mês. O bebê mede 25 centímetros e pesa 340 gramas. Começa a ter os primeiros cabelos. Ao mesmo tempo, o sangue da mãe fornece substâncias que lhe dão resistência a certas doenças nas primeiras semanas de vida. Quinto mês. O bebê mede agora 33 centímetros e pesa 570 gramas. Começam a formar-se as primeiras glândulas sudoríparas e os músculos encontram-se já em atividade intensa. Já ouve a voz da mãe e sobressalta-se com ruídos repentinos. Também já faz algumas expressões faciais. De vez em quando dá socos, pontapés e cambalhotas, e pode ter soluços e tosse. Sexto mês. O bebê mede 37 centímetros e pesa cerca de 1 quilo. Começa agora a acumular alguma gordura. Os pulmões encontram-se na fase final de desenvolvimento. Como possui imensas papilas gustativas, o seu gosto é bastante apurado. A parte do cérebro responsável pelo raciocínio está bastante desenvolvida e, portanto, já reage à dor como um bebê nascido. A audição é quase perfeita e os olhos já se abrem. Sétimo mês. O bebê mede 40,5 centímetros e pesa 1,6 quilos. Já está completamente formado e a sua cabeça está mais proporcional ao corpo. Nesta fase, começará a engordar um pouco mais. Já distingue a luz da escuridão. É provável que já esteja de cabeça para baixo. Oitavo mês. O bebê mede 46 centímetros e pesa 2,5 quilos. A cabeça deverá estar já na cavidade pélvica. Nas mulheres que já tiveram filhos, este processo poderá atrasar-se até o início das primeiras contrações. Ocupa todo o espaço do útero e dá pontapés e socos. A sua pele está agora mais rosada e o cabelo pode ter até 5 centímetros de comprimento. Está quase pronto a nascer. Aliás, se nascesse com este tempo, teria boas capacidades de sobrevivência. Nono mês. O bebê mede 51 centímetros e pesa 3,4 quilos. Está preparado para nascer. Mas, infelizmente, na nossa sociedade, muitas mulheres decidem interromper a gravidez, provocando o aborto. O tema aborto provocado é um assunto que envolve questões éticas e morais. É devido a aspectos religiosos, existem várias formas de se compreender, devido às suas crenças e complexidade de estudo. Considerado um crime contra um feto, ou seja, um ser indefeso ou inocente, trazendo a estes grandes consequências físicas e psicológicas. Mas, infelizmente, na nossa sociedade, muitas mulheres decidem interromper a gravidez, provocando o aborto. O tema aborto provocado é um assunto que envolve questões éticas e morais. É devido a aspectos religiosos, existem várias formas de se compreender, devido às suas crenças e complexidade de estudo. Considerado um crime contra um feto, ou seja, um ser indefeso ou inocente, trazendo a estes grandes consequências físicas e psicológicas.
protegido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O aborto legalizado é previsto no Código Penal nos casos de estupro e risco de morte para a mãe. Os outros casos estão sujeitos à pena de detenção ou reclusão. Para um atendimento eficaz, é indispensável uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, assistência social e psicológica. Ainda são poucos os estudos e dados sobre o aborto provocado, devido à sua clandestinidade e complexidade. Muito se fala sobre o aborto, porém pouco se fala sobre suas consequências, que são muitas: laceração do colo uterino, perfuração uterina, endometrite, histerectomia, septicemias, infecção pélvica, peritonite, choques sépticos e hipovolêmicos, infertilidade, entre outros. Outras consequências importantes são sequelas psicológicas para a mãe e para a família. Algumas plantas como a babosa, a catuaba, a angelica europeia, a jarrinha, a arnica, provocam hemorragias, vômitos, cólicas e podem causar o aborto. Terremoto. Tremor de terra causado por movimentos súbitos na crosta terrestre. O termo restringe-se a movimentos terrestres naturais, transmitidos a distâncias consideráveis. A maioria dos terremotos é de origem tectônica, ligada a falhamentos. Ao longo das falhas, os blocos de um lado e de outro procuram acomodar-se para restabelecer o equilíbrio. Os terremotos propagam-se em 3 tipos de ondas, transmitidas por meios de diferentes velocidades através da crosta terrestre. No Brasil, os terremotos são de pequena intensidade e, devido aos desmoronamentos do teto de grutas como a de Bom Sucesso, Minas Gerais, ou a acomodação subterrânea da camada de São Paulo. Placas tectônicas são gigantescos blocos que integram a camada sólida externa da Terra, ou seja, litosfera. As placas tectônicas contêm os continentes e suportam os oceanos. Logo abaixo delas estão a estenosfera, parte do manto que, graças às suas características físico-químicas, se comporta de maneira plástica no decorrer do tempo geológico. As principais placas tectônicas são placa do Pacífico, placa de Nazca, placa sul-americana e placa norte-americana. Well, you don't know me, I bet I found it. I tried to be true, but you so hot that I'm after. I fell into the grass. Now I try to get back. Before the cool dawn run out, I'm beginning at my bestest and nothing going to stop my but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But why won't it states no more, no more? It can't why words. You open up your mouth and see like me, open up your glass and then you're free. Like into you heart and you find love, love, love. Listen to the music of the moment. People dance and sing. We are just one big family, and it's our good forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. I cannot wait, I'm sure. There is no need to complicate or time I search. That is or fate I'm worse. Do you, but do you want to come home? Skirt all over, closer dear, and I will nib would you ear. I've been spending one too long taking my tongue into my room. And blending of the black words just to try to see it clearly. But my braid forget up to glass. And so I dream and new face and laugh. Glass what I'm safe, it's there, ain't to better reason. To read yourself at Venice
and just with these seasons. It's what to aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more. I cannot wait, I'm yours. Come on and open up your mind and see like me. Open up your plans and then you're free. Look into your heart and soul. Find that the sky is yours. So please, don't please. There is no need to complicate. Cause your time it's short. Sheets or fun. I'm yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you, but do you, but do you want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. I've been spinning way too long, checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours.
bum, da ba bum, day. Do 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 do.